Questão de número 25. Questão de número 25 vem abordar as doenças crônicas. Dentre esses assuntos que a gente viu aí de história natural das doenças ao longo dessa semana, os níveis de prevenção, a história da epidemiologia, doenças transmissíveis, as doenças crônicas, em geral, é a que aparece numa menor quantidade de questões. Mas as questões, elas são bem importantes e assim, em geral, são questões que elas vão premiar o aluno que estuda, porque elas não são questões simples e geralmente quem tem algum conhecimento a respeito, mas não é aquele candidato que está estudando, ele não consegue responder as questões. Então vai uma dica aí sobre isso e para estudar e focar esse assunto. Então, das doenças crônicas, o que essa questão vem abordando, que é um dos aspectos mais importantes hoje no estudo dessas doenças, é a causalidade delas. Então, a gente encontra nas doenças crônicas uma rede de causalidade bastante complexa e isso, inclusive, é o que caracteriza, é uma das características mais importantes que a gente vai encontrar nelas. Então, o enunciado diz: as doenças crônicas são consideradas um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde expõe que essa modalidade de agravo é responsável por mais de 60% das mortes mundiais. Permeiam o desenvolvimento das doenças crônicas fatores de risco intermediários que precedem o desfecho final de adoecimento. Então, ele vem exatamente tratar no enunciado, desde o enunciado, percebam, como eu falei, é algo que realmente vai responder quem estudou, né? Quem de alguma maneira leu, se debruçou sobre o assunto. Então, sobre essa rede de causalidade que é complexa, a Organização Mundial de Saúde e os estudiosos da área, eles propõem que, considerando todo esse conjunto complexo, que essas doenças elas sejam olhadas e enfrentadas a partir da sua história natural das doenças, tratando, né, desde os seus determinantes de maneira conjunta, de maneira complexa, os fatores que estão relacionados, os fatores determinantes, os fatores que são considerados intermediários e os desfechos. Então, as principais doenças crônicas que levam tanto ao adoecimento como à morte, não só no Brasil, mas no mundo, elas se encontram em praticamente aí 4 grandes grupos. A gente vai encontrar as neoplasias, a gente vai encontrar o diabetes, a gente vai encontrar as doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, as doenças coronarianas. Então, é um grupo de doenças e as doenças crônicas respiratórias. Então, essas doenças, os estudiosos, as pesquisas concluíram que eles têm fatores de risco que são comuns. Então, esses fatores de risco comuns, quando eles são abordados de maneira conjunta, eles vão trazer um impacto no controle dessas doenças, porque eu não estarei somente enquanto sistema de saúde enfrentando o diabetes, eu estarei enfrentando também as neoplasias, também as doenças coronarianas, enfrentando as doenças crônicas respiratórias. Então, existe esse modelo. Então, é importante que vocês estudem esse modelo. Nesse modelo, a gente vai ter, né, um grupo de determinantes. Esses determinantes, eles podem ser, né, eles são divididos, né, em fatores que são não modificáveis, que se incluem aí o sexo, se inclui a idade e também os determinantes hereditários, fatores genéticos. E existem os fatores de risco que são modificáveis, que é esse grupo de fatores que são reconhecidos, né, como fatores comuns, onde a gente vai ter a alimentação inadequada, a gente vai ter a inatividade física, a gente vai ter o uso do álcool e o tabagismo. Então, esses 4 fatores de risco,
é quando a gente diz abordagem de fatores de risco comuns, eles são fatores que interferem nessas doenças, que são chamados os desfechos. Só que no meio, entre esses fatores que são determinantes e que são modificáveis e não modificáveis, até os desfechos, a gente tem no meio os fatores considerados intermediários, que é exatamente o que a questão quer. Então, nesse grupo de fatores de risco intermediários, a gente vai ter a hipertensão arterial, que ela está aí no meio entre esses fatores que são considerados de risco, tanto modificáveis ou não modificáveis, e ele intermedia aí até um desfecho. A gente vai ter a obesidade, a gente vai ter o sobrepeso, a dislipidemia, que é a dificuldade aí no controle do colesterol, e a intolerância à glicose. Então, esses fatores de risco intermediários, eles fazem aí, né, estão no meio, até entre os fatores determinantes e o desfecho. E é exatamente o que a questão pediu. Então, ele quer que indique-se um fator que seja intermediário. Após a explicação, ou após a revisão de vocês, ou após o estudo que vocês fizeram, vocês vão imediatamente aí responder. A alternativa A, ele diz doença cerebrovascular. Não, a doença cerebrovascular, ela é um desfecho. Então, ela não é um fator de risco intermediário. Letra B, os cânceres ou neoplasias também está nesse quadro como um desfecho. Letra C, a genética. A genética, ele é um fator determinante, considerado aí um fator não modificável. A alternativa D, a dislipidemia. Então, a dislipidemia é um fator intermediário aí entre a ocorrência dessas doenças. E, por fim, o sexo, que também é um fator determinante, e ele é um fator determinante não modificável. Então, a resposta é a alternativa D. Então, observem quando eu digo que é um tipo de questão que ela vai premiar quem estuda. Então, vocês sabem que, né, vale a pena o esforço, o sacrifício de estudar e se dedicar. E essa é uma questão que, numa prova, quando cair, fique feliz. Porque quem estuda vai responder. Quem não estuda vai ter dificuldade até no próprio enunciado. Então, fica a dica para vocês estudarem esse assunto. Esse modelo é um modelo que tanto a Organização Mundial de Saúde como o Ministério da Saúde no Brasil utiliza no planejamento, em todo o programa de prevenção, de vigilância, de monitoramento dessas doenças. Então, essa foi a nossa última questão da semana e até a próxima.